Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Ana Carolina e eu trago para vocês 2 vezes por semana casos de pessoas desaparecidas que ainda se encontram em aberto no nosso Brasil, com o objetivo de levar o máximo de informações que eu consegui ao máximo de pessoas que nós conseguimos. Isso porque você pode nos ajudar. Basta deixar o seu like no início desse vídeo, compartilhar essas informações, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Dessa maneira, esse vídeo vai ter um alcance muito maior e você não perde os próximos vídeos que iremos postar. Então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Hoje eu quero saber se você viu o Leonardo Souza Campioto. Leonardo Souza Campioto nasceu no dia 15 de março de 1979. Ele é filho de Dalva Campioto e Carlos Campioto. Dentre os 3 filhos, o Leonardo era o mais próximo da mãe. Ele gostava muito de cuidar da mãe. Filhos também tiveram uma educação muito boa, porque a família sempre teve uma estrutura financeira estável. Então isso proporcionou com que eles crescessem tendo o senso de responsabilidade. Começaram a trabalhar muito cedo, os filhos do casal. Sempre foram aquele tipo de filhos que não ficavam fora de casa por muito tempo, e se alguma coisa acontecesse, eles sempre davam um jeito de avisar os pais para que eles não ficassem preocupados. Antes da gente entrar no dia do desaparecimento, eu preciso explicar para vocês algumas coisas para que faça sentido tudo o que vai decorrer ao longo do desaparecimento do Leonardo. No ano de 2004, mais ou menos, 2005, o Leonardo trabalhava numa empresa de distribuição de alimentos. E para isso, ele dirigia um caminhãozinho e ele tinha um companheiro de viagem que ajudava ele a levar essas mercadorias do centro de distribuição até as lojas aonde ele abastecia. Esse amigo que trabalhava junto com ele é o José. Tá? Mais pra frente eu vou explicar a importância de vocês terem essa informação. E por volta do ano de 2005, final do ano de 2005, o Leonardo sofreu um problema de hérnia de disco. Ele teve que fazer uma cirurgia. Então ele se afastou dessa empresa, ele não trabalhava mais lá. E ele precisou de 1 ano para se recuperar dessa cirurgia, que foi uma cirurgia feita na coluna, uma área muito sensível, então ele precisava desse recesso. No ano de 2007, então, o Leonardo já voltou a trabalhar, ele havia acabado de se tornar pai e ele estava muito feliz. Ele voltou para a cidade de Carapicuíba, ele estava se sentindo muito bem, ele conseguiu um serviço, ele voltou a trabalhar, mas não era na mesma empresa que ele trabalhava antes. Era uma loja de departamentos. Então ele entrava 6 horas da manhã e saía por volta das 2 ou 3 horas da tarde. Tendo todas essas informações que eu passei para você agora, eu vou contar um pouco sobre o dia do desaparecimento. No dia 22 de outubro de 2007, o Leonardo chegou em casa por volta das 4 horas da tarde. Ele chegou em casa, conversou com a mãe, brevemente, e deitou no sofá por alguns minutos para tentar descansar depois daquele dia longo que ele acabou de ter tido. Mas assim que ele deitou no sofá para descansar um pouquinho, ele recebeu uma ligação no seu celular. E era esse amigo dele, o José, que trabalhava com ele na outra empresa. Então a senhora Dalva, ela conseguiu prestar atenção que quem estava fazendo a ligação era o José e que ele pedia para encontrar o Leonardo em algum lugar e que teria uma terceira pessoa envolvida nesse encontro que ele faria. E eu escutei muito bem quando o Leonardo falou assim, mas o que ele quer comigo? Então eles estavam com... Aí o Leonardo, eu não sei o que o outro respondeu, mas o Leonardo falou assim, então a gente se encontra e depois vamos até a casa dele. Ele eu não sei quem é. Sei bem que foi o José que ligou para cá. O Leonardo então se arrumou, se despediu da mãe e pegou as chaves do carro do pai, que era um Gol branco. Vou deixar informações para vocês aqui na tela sobre esse carro que o Leonardo saiu,
porque eu não consigo gravar essas informações na minha cabeça para passar aqui para vocês. Então eu vou deixar aqui no cantinho da tela, porque quem sabe algum de vocês tem alguma informação referente a esse carro. Então o Leonardo pegou as chaves do carro e saiu e foi ao encontro de José, aonde ele tinha marcado. Ele não chegou a avisar exatamente a mãe aonde ele iria e nem quem seria essa terceira pessoa. A Dalva ainda lembra que naquele momento ela sentiu um aperto no coração, porque algo de muito urgente deveria ter acontecido para o filho dela ter que levantar, basicamente na mesma hora que ele tinha acabado de se sentar para descansar um pouco e saído com tanta urgência como ele saiu. As horas foram passando e o Leonardo não voltava para casa. A Dalva conta que quando deu 9 horas da noite, ela percebeu que alguma coisa de muito errado deveria ter acontecido, porque o Leonardo nunca foi o tipo de pessoa que ficava fora de casa até tarde da noite. Era muito tarde para quem tinha o costume de acordar 4 horas para poder sair às 5 da manhã, para poder chegar no serviço às 6. A Dalva então pegou o telefone e tentou ligar para o celular do Leonardo, e ela conta que alguém atendeu a ligação, não respondeu e desligou. Foi coisa muito rápida mesmo. Ela tentou logo em seguida ligar novamente, achando que alguma coisa, sei lá, o Leonardo tivesse batido o dedo e tivesse desligado sem querer. Mas a partir desse momento que tanto ela quanto os familiares tentaram ligar para o Leonardo, só dava caixa postal. Na mesma hora, ela então chamou o marido e chamou o filho mais velho, o Carlos Ulisses, e pediu para que eles fossem atrás do Leonardo, que eles tentassem encontrar Leonardo. Então o pai e o irmão pegaram o outro carro e saíram em direção ao antigo serviço que ele tinha. Eles imaginaram que talvez tivesse acontecido algum tipo de acidente ou que o pneu tivesse furado, que encontrariam o Leonardo dentro desse caminho, mas eles não o encontraram. Eles andaram até mesmo pelo bairro procurando por ele, basicamente até de madrugada, e quando eles não encontraram, eles voltaram para casa e a família então passou o resto da noite acordada, esperando por algum tipo de informação sobre o Leonardo, mas eles não conseguiram nada. Na manhã seguinte, o Ulisses ligou para um amigo bem próximo de Leonardo e junto com ele, eles foram em alguns lugares procurar por Leonardo, como hospitais, IMLs, pronto-socorros, postos de atendimentos e até mesmo rodovias, na esperança de encontrar o irmão em algum lugar. Mas quando ele viu que não havia pistas, nem mesmo do carro, nem nada, ele então foi até a delegacia prestar o boletim de ocorrência. Ele conta que de imediato, até mesmo os policiais que estavam na delegacia, meio que não queriam fazer a abertura do boletim de ocorrência, queriam que ele esperasse, mas de tanto insistir, a polícia finalmente abriu ali o boletim de ocorrência, mas basicamente não adiantou de nada de início, e ele foi para casa tentar achar outra maneira de localizar o irmão. Enquanto ele estava indo para casa, ele lembrou que ele podia rastrear as ligações que o irmão havia feito e recebido através do computador. Então ele foi para casa, acessou as páginas que ele tinha entendimento e conseguiu ali o telefone do José, aquela mesma pessoa que havia ligado para o Leonardo um pouco antes dele sair de casa. Ele então marcou um encontro com o José, foi até ele tentar buscar informações do que havia ocorrido, e o José então informou que naquele dia eles realmente haviam se encontrado em um barzinho que ficava num posto de gasolina e que eles conversaram ali, beberam alguma coisa e depois de um tempo cada um foi para o seu lado, e essa foi a última vez que ele teria visto Leonardo. A versão que o José havia acabado de contar não convenceu o Ulisses. Ele achava que a maneira como ele contou e alguns detalhes não batiam. Então, o Ulisses, junto com a família, foi até o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, e contou as suspeitas que ele tinha
sobre o José, e a Dalva, inclusive, chegou a contar daquele telefonema misterioso que o filho teria recebido um pouco antes de sair, e sobre essa terceira pessoa. O José ele foi chamado na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o que poderia ter acontecido naquele dia. E veio a primeira surpresa. O José contou que Leonardo estava lhe devendo R$500, uma coisa que a família não imaginava. Imagina dever R$500 e não ter contado para ninguém. Ainda mais porque Leonardo era muito próximo da mãe e ele contava tudo para ela, mas ela não tinha ideia de que Leonardo estava devendo alguma coisa para alguém. A terceira pessoa que a senhora Dalva havia ouvido no telefone, que era quem eles iriam encontrar, não foi citada no depoimento do José e a polícia também não questionou mais sobre isso. Então nunca se descobriu quem era essa terceira pessoa. Na semana seguinte, a família tentou localizar o Leonardo através do carro. Eles tentaram ir a concessionárias, levantar informações sobre algum pedágio que o carro pudesse ter passado ou alguma multa que o carro pudesse ter tomado, mas infelizmente a concessionária não passou essas informações. Eles informaram que era necessário ter um protocolo do inquérito aberto e do pedido da polícia para que eles pudessem dar essas informações para a família, mas infelizmente a polícia não fez esse pedido e a família não conseguiu levantar nada. Eles também nunca mais localizaram o carro em lugar nenhum, eles foram a desmanches, eles sempre ficaram de olho para saber se o carro levaria alguma multa ou algo parecido que pudesse dar a localização, mas nunca foi encontrado nada. É como se o carro tivesse desaparecido junto com o Leonardo. A família conseguiu levantar a informação que a última localização do celular do Leonardo era na cidade de Campinas. Então a Dalva foi até Campinas e passou 3 dias na cidade procurando incessantemente pelo filho. Ela foi a hospitais, IMLs, pronto-socorros, pontos de atendimento, tentar encontrar o filho, mas infelizmente ela não encontrou nada. A família pediu a quebra de sigilo telefônico, mas ela foi negada. E o inquérito sobre o desaparecimento do Leonardo só foi aberto quase 2 anos depois do seu desaparecimento. E logo depois ele já foi arquivado por falta de provas. É decepcionante, mas é isso que aconteceu. Em 2012, a família fazendo pequenas buscas na internet sobre o paradeiro do Leonardo, porque eles nunca deixaram de procurar o Leonardo em nenhum momento, eles descobriram que haviam usado o CPF dele para fazer a abertura de uma empresa de distribuição de bebidas. Eles usaram o CPF e o nome do Leonardo, esses dados batiam perfeitamente, mas o RG que foi usado na abertura dessa empresa correspondia a uma outra pessoa que eles não sabiam quem era. A família então juntou essas provas e foi até o Ministério Público e ao DHPP pedir a reabertura do caso do Leonardo para novas investigações, que foi concedido. Ou seja, até o presente momento, tudo o que se tinha sobre o desaparecimento do Leonardo foi levantado pela própria família. Eles entregaram tudo isso que eles tinham para a polícia então fez uma investigação sobre o dono do RG e eles descobriram, segundo ele tinha um tempo que o RG dele tinha sido roubado, mas ele não chegou a prestar boletim de ocorrência sobre o furto que havia sido feito do RG dele e ficou por isso mesmo. Eles acreditaram na versão que a pessoa do RG deu e as investigações pararam novamente. No ano de 2019, outra empresa foi aberta novamente com o CPF e os dados do Leonardo. Mas, infelizmente, as investigações nunca foram feitas sobre essa empresa e não conseguiram levantar nenhum tipo de informação que ajudasse a família a localizar o Leonardo. No ano de 2019, o Departamento de Artes do DHPP fez uma progressão de idade de como o Leonardo estaria no ano de 2019, com 38 anos. Hoje em dia, ele já teria 41. E essa progressão de idade é o que a gente quer espalhar para o máximo de pessoas possíveis.
Se você tem alguma informação relevante sobre esse caso, por favor, não passe em trote, tá? Se você tem alguma pista ou é testemunha, você pode ligar para 181 ou 190 e fazer uma denúncia anônima. Você não precisa se identificar. Mesmo que você ache que seja uma coisa muito pequenininha e irrelevante, ela pode ser o suficiente para solucionar algum desses casos. Bom, esse é o caso do Leonardo, dá pra ver que tem bastante coisa, teve uma ligação muito misteriosa, teve os CNPJs que foram abertos, ainda mais com uma pessoa que disse que teve os documentos dela roubado. Então foram depois de muitos anos já, o Leonardo tinha desaparecido no ano de 2007, o primeiro CNPJ foi aberto em 2012, o segundo em 2019, mas mesmo assim a polícia nunca conseguiu levantar informações suficientes que pudessem solucionar o caso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho para você receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Isso é tudo, um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!